Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um episódio do Além das Águas, que hoje traz um convidado que eu tenho a honra de receber. Ele, que nasceu em Olímpia, como todos os nossos convidados, tem uma história brilhante dentro e fora de Olímpia. Ele saiu logo cedo da cidade, foi estudar fora, foi para São Paulo e lá ele se tornou engenheiro civil. E com isso, ele galgou uma carreira brilhante, né, dentro de uma das maiores empresas públicas que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Depois também passou pela carreira política, hoje atua como prefeito da nossa cidade. E eu estou aqui tendo o prazer de receber nosso amigo Fernando Cunha. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Eu agradeço aqui esse convite. E eu acho que o nome é bem propício, né? Além das águas, né? Eu acho que a gente falar de Olímpia, né? E eu acho que eu já tenho uma biografia longa em Olímpia, né? Para poder falar além das águas de Olímpia, né? Por isso é um prazer. Espero poder informar um pouco e enriquecer um pouco a informação dos olimpienses. Com certeza, vai ser muito gratificante estar te recebendo aqui, poder contar um pouco da história do Fernando, né, que tem toda essa trajetória, fez parte de dois momentos da cidade, né, do momento antes e pós do turismo, está hoje aí à frente da prefeitura, trazendo bastante também divisa para a cidade, né, até regionalmente. Então, é um prazer estar te recebendo. Obrigado por ter vindo e obrigado por participar do nosso projeto aí. Tá bom, vamos em frente para a gente poder se distrair um pouco esses minutos que nós vamos passar aqui. Legal, muito bom. Estou aqui também, Teobaldo. Muito prazer. Juan. Falando em Além das Águas, tá chovendo hoje, hein? Tá chovendo? Tá caindo água. É? É. Eu não percebi. Você não percebeu? Teu cabelo tá sequinho, né? Ah. Mas que coisa, deixa pra lá. Gente, aproveitando e pedir para você que está acompanhando o nosso canal, já aproveita, se inscreva nele, ative as notificações, compartilha, eu gosto de falar naquele grupo chato da família, compartilha para os teus parentes, já pede para ele escrever também, que isso ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe, não é mesmo? Muito bem, bem lembrado. Então é só entrar no canal, apertar aquele botãozinho lá, inscreva-se, que você vai estar fortalecendo o nosso canal, divulgando, ajudando a gente a crescer cada dia aí, a cada semana com um novo convidado. Exatamente. É isso aí. E falando em água, aqui é tudo água, né? Estamos aqui hoje com um divisor de águas. Exato, cidade, né? Ele tem uma história bem diferente aí que ele vai contar. Eu sempre quis falar essa palavra divisor de água, bonito, né? Muito bom. Obrigado pela consideração. Bom, e a gente estava aqui, né, conversando um pouquinho antes, né, recebendo aqui o Fernando, que é um prazer, e ele estava contando algumas coisas para a gente, já adiantando. Eu sou curioso, né? Você é curioso? Eu não tinha como não perguntar isso para ele. Ah, e o que é a tua maior curiosidade? Eu queria saber quem vai ser o próximo. Ele vai... Você vai falar, Fernando? Falo. Você fala? Mais para frente eu falo. Vou pensar um pouquinho, eu falo. Não, ele tá meio assim... hein? Vou pensar. Eu quero ver, se até o final ele vai contar quem vai ser o próximo. Eu estou curioso para saber quem vai ser o próximo. Hein? Fica ligado aí que a gente vai tentar puxar essa informação aí. Não, já. Ele conta? Ele conta. Então tá joia. Fernando, como eu disse aqui na apresentação, você tem uma história e essa história, Olímpia está dentro dela. Você morou em Olímpia até que idade? Então, Rodrigo, é o seguinte... O começo do começo foi meu bisavô. Meu bisavô, que chamava Joaquim Rainho, ele veio de Portugal em 1903. E ele foi morar em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto, quando ele chegou, e montou uma serraria. Depois ele desmontou a serraria em Cravinhos e veio para Olímpia em 1908. Então, meu bisavô chegou aqui e montou a serraria. Bom, aí... veio a família, né? Minha avó, que era filha dele, meu pai. Ele chegou aqui antes do Titanic afundar, viu? É verdade. Mas é por isso que ele chegou, ele não estava no Titanic, né? Mas aí meu pai, ele é o seguinte, meu pai nasceu em 1924, aqui em Olímpia, e o pai do meu pai, meu avô, ele trabalhava na serraria e ele teve um acidente com uma tora que caiu na perna dele e teve gangrena.
Aí ele foi para São Paulo e ele faleceu em São Paulo. E meu pai tinha 1 ano de idade. Então, bem novo. Por isso que meu pai é Manuel Cunha, mas muita gente chama de Manuel Rainho, porque pensava que o avô dele que era o pai dele, né? Então essa é uma curiosidade aí que muita gente fala. Foi bem novo, né? De Manuel Rainho. Bom, e eu nasci aqui junto com os meus irmãos, nós somos em 4, né? Todos na beneficência portuguesa, descendente de português. Era tudo na beneficência portuguesa, né? Era o Dr. Custódio Carvalho, que era o médico. Um grande hospital, né? Era um grande hospital, um grande médico, né? E nós 4 nascemos lá, pelas mãos do Dr. Custódio, né? E assim foi. E aí eu fui estudar no Anita Costa. Como muita gente em Olímpia, né, passou pela Anita Costa. Grupo escolar. Isso, grupo escolar do Anita Costa, que tem uma história interessante. Diz que o Anita Costa, ele é muito grande para a Olímpia, né? E porque ele foi projetado para ser construído em Santos. Mas aí o prefeito de Santos teve um desentendimento com o governador. Aí o governador tirou de Santos e caiu em Olímpia. Diz que essa é a história. Por isso que nós temos aquele belo prédio, né? Mas eu fui estudar com a dona Elza Zanin. Sim. Com a dona Elza Zanin. E aí tem um episódio que eu me lembro que é minha mãe que me contava, né? Que eu fui alfabetizado antes de ir para a escola, né? Porque era essa coisa de brincadeira. O vizinho dos meus pais, um dos vizinhos, era o seu Durval Soares, que é pai da Sandra. Sim, que tinha farmácia na Rua São João. Tinha farmácia, isso. Uhum. E a Thelma, a irmã dela mais velha, né? Que era a esposa do Guga Pascoal, mãe do Marcelo. Certo. Ela dava aula lá no fundo, no quintal da farmácia. E eu fui alfabetizado pela Thelma. A hora que entrou na escola... Quando eu entrei na escola, minha mãe, eu não esqueço que eu lembrei da história. Eu disse que no primeiro dia de aula, eu cheguei, sentei, a dona Elza foi começar a aula, eu chamei ela e pedi para ela apontar meu lápis que tinha quebrado a ponta, eu achava que eu ia chegar escrevendo já, né? E olha a petulância, o aluno no primeiro dia, professora, pode apontar para mim o lápis, né? Minha mãe que me contava isso. E aí fiz o Anita Costa, depois fiz o Capitão Narciso. Eu estudei aqui o tempo todo. Eu fui alfabetizado por ela. E depois, no 4º ano na Anita Costa, eu tive aula com o marido dela, o seu Reinaldo Zanin, que me dava aula, acho que de matemática, acho que era no 4º ano, né? E depois eu fui para o Capitão Narciso. E passei por esses professores famosos todos, Zé Santana, Dona Cecília, Dona Fernanda de francês, Lúcia Laraia de inglês, Rothschild de matemática, Dr. Jaime de português, né? E esses famosos aí, eu tive a felicidade de estudar com eles. Estudei em escola pública, né? E fiquei até o 2º colegial. Aí no 3º colegial que eu fui para São Paulo, porque lá, o que acontece? Isso foi em 74. Não tinha poucos empregos aqui em Olímpia. Então, os pais que podiam mandavam os filhos estudar fora para fazer a vida fora. Sim. Essa era a lógica dos pais da época. Olha, vai estudar fora que aqui não vai ter futuro, né? Isso. E eu fui mais um que fui estudar fora. Menor de idade, acredito. Eu tinha 17 anos, né? E aí eu sempre fui estudioso, e passei, fiz o 3º colegial, entrei na Politécnica já direto, né? Lá, na época, a gente faz o 3º colegial junto com um cursinho, né? Mas aí entrei lá na Politécnica e fiquei. Por isso que eu não voltei. Você estudou com a Cidinha Manzoli também, não? Não, a dona Cidinha, ela era do Godap no começo, né? A gente era aluno do Santana e era assim, convocado, né, a participar do Godap, né, de todas as manifestações folclóricas, né? O Festival do Folclore na época era na praça, a gente tinha que colaborar com o professor Santana, né? Eu conhecia a dona Cidinha, mas já pelo folclore com o professor Santana. Ela teve aqui, ela contou isso, ela até falou
Fernando foi aluno e dançou no Godard, participou também. O professor Santana fazia a gente estudar compulsoriamente. Você tinha que gostar, se não gostasse. Era o combo. É verdade, né? Então, Fernando, e quem era esse Fernando aí que frequentava a Anitta Costa? O que ele gostava? Ele gostava de esporte? Qual que era o lazer? Como era Olímpia nessa época? Eu acho que um bom aluno, bem comportado. Não tinha nada demais, não era arteiro, era estudioso, né? Era um menino normal. Tem algumas passagens que eu lembro de uma, sempre tem umas coisas pitorescas. Pode contar, né? Fica à vontade. Teve um campeonato de natação, o Olímpia foi, os Jogos Regionais lá no Campo da América, na piscina. Então tem essas passagens. Na época, o professor de Educação Física, eu acho que era o Vicentinho Saleme. Aí a gente mal treinava, né? Aí vai a equipe de natação e ele me pôs no ônibus junto e vai junto. E chega lá, só que eu não era da equipe de natação. Fui lá, não sei para quê. Né? Ele convocava, tinha que ir. E eu estava na arquibancada, lá do América, lá em cima. De repente, o Vicentinho, lá debaixo da borda da piscina, grita e começa a me chamar. Eu viro a cara para disfarçar, porque não era comigo. Aí ele fala, não, é com você mesmo. Aí eu desço lá e falo, o que foi? O Márcio Ramos ficou doente, tá com, não sei se era catapora, cachumba, não veio, e a equipe vai ser desclassificada. Você, a partir de agora, se chama Márcio Ramos. Assumiu. Márcio Ramos, tá aqui o RG dele, você vai nadar. E aí era bem comportado, mas nadava mal, né? Mas aí eu fui da sunga, pulei e fui em último. Eu cheguei em último lugar, era 50 metros, quando parecia que era um quilômetro, que não acabava nunca, né? Então, eu participava, mas sem brilhantismo, gostava. Eu, talvez, assim, fui um dos que começaram também a jogar tênis aqui em Olímpia, que era um esporte pouco iniciante. Aqui. O pessoal da minha época começou a estudar no vocacional em Barretos. E lá eles aprenderam e trouxeram isso. Aí a gente ia jogar tênis lá no clube de campo, era raquete de madeira, quadra de cimento, né? Tinha uma mureta do lado, para você bater o joelho, era... Né? Então, mas era nada... Isso era um esporte bem, assim, elitizado. Tinha bem pouco, elitizado, né? Na Poucas época, quadras eram poucos também. que jogavam. Nem tinha tido antigamente do Dr. Neves, negócio assim, mas na época a minha não tinha, era cimento no clube de campo. Depois, aí veio o Termas, aí desabrochou. Muito bem, mas muito fui bem. um jovem normal, nada que eu me lembre, assim, nada excepcional aí. 17 anos. Aí foi para São Paulo, fez esse cursinho, né? O terceiro. Passou, você falou na Politécnica? Isso, aí eu fui fazer engenharia civil. Civil. Fui fazer engenharia civil. Era um sonho ser engenheiro desde cedo ou não? Era. Tinha essa afinidade já? Eu gostava de solo, gostava de coisas materiais, né? Eu fui fazer civil porque eu gostava de caminhão, de terra. Das contas, não. Fazer conta, não. Também, não, eu tinha facilidade. Parte, né? Eu tinha facilidade com matemática e gostava de materiais, né? Eu acho que foi isso que me jogou na engenharia civil, né? E fui lá e de novo, estudioso, não tive dificuldade, né? E assim foi. Agora, ali, o que tem de diferente ali na USP é o seguinte: a gente sai de Olímpia, a gente não tem uma formação política, não tem uma discussão maior. Você sai daqui ingênuo, né? E lá eu recebi a minha formação política. Então você é filho de classe média, católico, você do interior, né? É do interior, você é aberto, ingênuo, né? Aí lá na USP tem interessante isso, você é desafiado a começar a pensar a sociedade, os poderes, a política. E ali eu acho que foi importante para mim, por isso que eu passei por alguns cargos políticos, foi ali na faculdade que eu recebi a minha formação política, o despertar, não para fazer carreira política, mas que a vida política faz parte da vida de todos nós. Exatamente. Foi ali na USP, porque era o fim do regime militar. Né? Então, isso já era 77, 78, estava no fim do regime militar. Então, os jovens eram desafiados a se posicionar
pelas lutas, pelas liberdades democráticas, pelos direitos do cidadão, né? Então, ali, junto com a minha formação de engenheiro, eu recebi minha formação política. Não me alinhei a nenhum grupo ideológico específico, que tem de tudo num lugar desse, como o USP. Você tem lá comunicações, sociologia, aí dá de tudo ali, né? Mas eu, como engenheiro, a engenharia é mais conservadora, mas eu participei do movimento político da redemocratização ativamente. Então, as primeiras greves do Brasil foram dentro da USP e eu estava lá dentro. É o berço das grandes Era mudanças, lá que né? nasceu. E eu acho que o ambiente de faculdade, de universidade, já realmente eu concordo com você, já propõe uma abertura, né, dos pensamentos, das ideias. É um privilégio quem está participando, né, do ambiente desse. E realmente eu acho que desenvolve, e foi o que aconteceu com você, para poder chegar a ter essa carreira toda, né, que acabou acontecendo na sua vida, né? Você sai do interior, às vezes você tem uma visão da política, de Câmara, tá, né, é muito limitada. Lá no meio, numa universidade grande como aquela, com 20 mil estudantes... Importante, né? Aí lugar... você começa a ouvir... outra cidade, praticamente. É uma cidade. E aí foram as primeiras passeatas, inclusive, né? Vamos fazer passeata, aí ia até a saída da USP, aí a polícia vinha, era Erasmo Dias, a gente corria para dentro. Aí na segunda vez foi até na Avenida Rebouças, ali no Pinheiros, aí na terceira a gente foi até a Praça da República, e assim foi, que já estava tendo a flexibilidade da redemocratização do país. Depois a gente chegou aí até em manifestações lá em São Bernardo, né? Quando tinha, que foram as primeiras aí, greve já era de metalúrgica, era outra coisa, né? Mas a gente era meio massa de manobra também, ia para lá. Então foi, junto com a minha formação profissional, a formação política nasce ali durante a faculdade. Eu acho que foi uma coisa que me preparou para a vida e me marcou até hoje. É interessante, e acho que também o momento que o país vivia favoreceu isso também, né? Era um momento muito... Era a redemocratização, era isso. E né? você, nesse lugar, nesse momento, era tudo que... foi um momento rico, um momento que você tinha que fazer escolhas, né? De que lado você ia ficar. Né? E foi bom. Isso me formou como um militante, como um cidadão que tem opinião, que participa, que colabora, tem a minha vida... que eu desenvolvo as minhas coisas, meus negócios, né? Mas dou a minha contribuição para o coletivo, que isso a política ensina, né? Você está no meio de uma comunidade, né? Como você está fazendo aqui, né? Você está dando uma contribuição, um canal passando informações, formando as pessoas e informando as pessoas, né? Então, eu aprendi que a política desperta a gente para a vida comunitária e para a gente também contribuir com o todo, né? Para mim, ali na USP foi importante para a minha formação. Muito bem, muito legal a história aí, saber disso que a gente não imaginava. E aí você se formou lá, e qual que era o plano depois? Saiu da faculdade, vou fazer o que agora? Bom, ali quando eu saí, recém-formado, uma coisa interessante é o seguinte... tinha movimento popular para tudo quanto é coisa. E eu fui participar no movimento de defesa da Amazônia. Você vê, em São Paulo, você tinha que estar no movimento, tinha que escolher um movimento, e tinha de tudo. Né? Interessante é o seguinte, eu cheguei a ser um dos líderes desse movimento de São Paulo, já formado. Né? E aí é incrível, mas... eu ia receber em nome do movimento grandes políticos que estavam no exterior voltando, que tinham sido anistiados. Foi quando eu conheci o Miguel Arraes, o Mário Covas, o Leonel Brizola, eles voltando para o Brasil, e eu ia lá ter uma reunião com eles para apresentar para eles a luta em defesa da Amazônia, que tinha aquela história que os americanos queriam invadir a Amazônia, que isso, que aquilo, que né, o Ludwig fez uma fábrica de papel, né, lá do Jari, né, não, vai invadir a Amazônia, então era luta em defesa. Então eu ia, cada liderança dessa era interessante. Né? E eu, assim, profissionalmente... eu tinha prestado concurso e passado na CESP para ser estagiário. Né? E aí eu fui estagiário lá na CESP. Que é a Companhia Energética de São Paulo. Companhia Energética de São Paulo. Né?
que era a segunda maior empresa do Brasil em termos de patrimônio. Era a Petrobras, depois vinha a CESP, né? Só que ela é elétrica, né? E aí eu me formei. Aí eles resolveram me chamar, eu estava lá concursado. Já tinha aquele contato ali? Já me puseram para dentro, e com isso eu entrei na CESP, fui fazer carreira na CESP, e só que aí eu fiquei trabalhando na área de planejamento energético, que foi o meu forte. Eu me dediquei mais a ter uma visão geral sobre energia, sobre planejamento energético, né? E em alguns momentos da minha carreira, na CESP, eu ocupava algumas gerências, né? Porque uma empresa dessa, você tem um plano de carreira. Você entra engenheiro júnior, aí tem letras, né? C, B e A. Depois você é engenheiro assistente, depois eu acho que era engenheiro sênior, depois você vira engenheiro especialista, você vai galgando. Eu fiz essa carreira, né? E aí depois eu ocupei cargo, né? Então andei por algumas áreas da CESP, mas o mais forte sempre foi na área de planejamento energético. E chegou ao ápice lá, que foi ser presidente? Aí aconteceu o seguinte, essa militância me pôs próximo do poder político, porque era pouca gente que ousava participar. Então, foi ter a primeira eleição para governador, primeira eleição direta para governador. Depois da reabertura. Né? Depois da reabertura. Isso deve ter sido em 1982. Só que é o seguinte, eu tinha ido fazer mestrado na Politécnica, eu voltei para a faculdade, fazer mestrado. Aí, uma das matérias, porque no mestrado você tem um programa de matérias, né? E um dos professores meu era o professor Goldenberg, que era uma matéria da física, que era na área de energia, mais com conceitos mais da física, né? Chamava economia de energia, um negócio assim. E o professor Goldenberg era o coordenador de energia do programa de governo do Montoro, do governador Montoro. Sim. E ele me convidou, e eu era militante político do MDB, né? Eu fui trabalhar na equipe com o Goldenberg para fazer o programa de governo pro Montoro. E aí o Montoro se elege, foi o primeiro governador direto, né? E o Goldenberg vira presidente das 4 energéticas que tinha em São Paulo, que tinha estava ligado com você. A CESP, a CPFL, a Comgás e a Eletropaulo. Aí ele me chamou para eu ser assessor dele. Então, o meu salto na carreira foi com o professor Goldenberg, né? Quando o Montoro se elegeu e eu tinha aquela militância, coincidiu, eu era estudioso, né? Fazia pós-graduação lá na USP, o Goldenberg, militante, aí me chamou, aí eu fui trabalhar com ele, aí você fica mais próximo do poder. Mas isso, né, como que é gozado isso? As coisas vão acontecendo na vida da gente, e é lógico, você tinha uma afinidade com a parte política, com a parte de militância, e isso te levou para um lado, né? Porque você poderia ter ido para o mercado de trabalho, trabalhar de engenheiro, e ficado nisso, e a história seria diferente, né? Porque aí, de fato, o que acontece? Eu estou lá, o Quércia era vice-governador do Montoro e queria ser governador. E muito amigo do Décio Pereira, aqui de Olinda, que era o presidente do MDB aqui. Certo. E eu era casado com a Sheila, a filha do Décio, né? E aí conheço o Quércia, e vai daqui, vai dali, o Quércia me chama para fazer o programa de energia dele. Então, daí, depois do Montoro, quando o Quércia foi candidato, eu fui fazer o programa de energia, os programas de energia do Quércia candidato. Na área de eletricidade, na área de gás, hidrovias também, hidrelétricas, eu que fazia e gravava com o Quércia os programas. Então, assim, eu fiquei mais perto. E aí, quando o Quércia se elege, ele me convida para ser diretor da Comgás. Certo. Que a Comgás era uma filial da CESP, que era a empresa de gás de São Paulo, que distribui gás na Grande São Paulo, gás canalizado, né? Eu fui ser diretor de produção e distribuição, diretor técnico. Aí eu fiquei lá, era da CESP, né? Fiquei 2 anos lá como diretor, indicado pelo Quércia. E eu me dei bem, eu fui bem. No meio do governo dele, ele fez uma reforma no governo e tinha um problema na CESP,
E a CESP tinha diversas diretorias, né? Mas uma das diretorias era a diretoria de distribuição de eletricidade, que opera as redes, como é a CPFL, né? Que a CESP tinha a de construção, e a de operação das hidrelétricas e da linha de transmissão, e tinha a diretoria de distribuição, que comercializa eletricidade. Aí o Quércia me chama que era para eu ir lá, voltar para a CESP, para ocupar essa diretoria. Aí eu fui ser diretor de distribuição da CESP, que já era bem maior que a Comgás, que depois ela virou uma empresa que chama Eletro, que é uma Eletro, que tem uns 200 municípios, era grande, uma diretoria gigante, né? E que virou uma empresa depois, né? Então, com isso eu virei diretor da CESP, né? E, bom, aí o que acontece? Nesse meio tempo, eu conheço o Aloysio Nunes Ferreira, que era de Rio Preto. São José do Rio Preto. De Rio Preto, e também vira uma referência dessa área de energia para ele, um aconselhador técnico dele, um conselheiro. Bom, aí o Quércia escolhe o Fleury para ser governador e o Aloysio de vice. Sim. Aí, de novo, eu sou chamado. Mais uma vez você está ali pertinho. Mais ali uma vez. Aí eu queria ser candidato a deputado. E foi, né? Aí eu não sei se nesse momento. Não deixaram. Não, estava tudo preparado, eu ia sair. Eu renunciei ao cargo de diretor para sair. Candidato. Aí o Quércia, governador, me liga que, assim, os candidatos a deputado estadual da região achavam que eu podia atrapalhar a eleição de alguns deles aqui da região. Aí pediram para o Quércia não me dar legenda. Aí o Quércia, delicadamente, o governador, me chama: Fernando, eu preciso de você aí na diretoria. Dá aquela coçadinha na cabeça, se você quiser ser candidato, você mas olha, era melhor. Eu me dobrei, não fui candidato e fui para a campanha para, de novo, fazer os programas aí do Fleury e do Aloysio. Isso. Aí eles ganham a eleição. Aí, quando eles ganharam a eleição, aí eles me convidaram para ser presidente da CESP. Foi assim, aí que aconteceu a presidente. Mas foi passo a passo, quer dizer, eu estava perto, né, na hora, assim, no lugar certo, na hora certa. Mas você vê que legal, Fernando, você assim, né, acompanhou o desenvolvimento de Olímpia, né, além das águas, que é o que a gente propõe aqui no podcast, né, mas também do estado de São Paulo, né, estava presente na primeira eleição para o governador direto, né? Então já está bem além mesmo, né? Não, ele participou dos momentos importantes aí. Eu ainda do estado, né? Eu ainda vou escrever um livro, porque eu acho que eu tenho muita história para contar. Pode colocar aqui além das águas, colocar além da eletricidade. Mas tá bom. Tá certo. Porque, olha, no gás, o que aconteceu? Eu sempre, por onde eu passo, que eu tenho um cargo, eu procuro contribuir. Preciso deixar algum legado, uma marca. Sempre por onde eu passei. Na Comgás, foi quando aconteceu o advento do gás natural, é o gás que vem com o petróleo da Bacia de Campos, lá no Rio de Janeiro, que hoje vem da Bacia de Santos, que é o pré-sal, mas começou no Rio de Janeiro. Né? E esse gás foi feito um gasoduto e chegou em São Paulo, porque o gás que a gente vendia canalizado, a gente pegava a nafta, que é igual querosene, e gaseificava ela. E os compressores comprimiam na rede de gás. É uma indústria do gás. Fabricava o gás. O gás natural não, ele vem junto com o petróleo. Separa o líquido, vai para a refinaria e o gás vem direto e vai pelas redes para as casas, para as indústrias. Sim. Então, eu que fui receber o gás em São Paulo, o presidente da Petrobras era o Osiris Silva, na época, eu que fui receber o gás lá em Suzano, né, que eles entregaram o gás, eu que introduzi o gás natural em São Paulo, e fiz o plano de conversão da rede de São Paulo para gás natural. E hoje esse gás que a gente não, né? Quem abastece o carro lá na Grande São Paulo é esse gás natural. Porque o gás de botijão é o GLP, isso. É o butano, né? Já o gás natural não, é um gás que já vem do poço de petróleo. E toda essa rede que foi criada foi a partir desse momento. E já tinha a rede antiga que a gente teve que refazer, porque ele tem o dobro do poder calorífico. Se você colocasse direto nas residências, ele derrete a panela.
quer dizer, os aquecedores de água derreteria. Então a gente tudo teve adaptado. que entrar em todas as casas de São Paulo que a gente tinha um gás natural, nas indústrias, nos hotéis, trocar os aquecedores, trocar os queimadores dos fogões. Foi uma operação de guerra. Preparar para usar esse gás, né? Aí, assim, como eu sempre fui estudioso, eu andei pelo mundo inteiro para ver. Isso, a Europa tinha feito isso. Então eu fui ver como que a Inglaterra fez, como que a França fez, como que a Itália fez, como que a Alemanha fez, como que o Canadá fez. Então aí, foi uma implantação mesmo. Aí eu contratei os alemães. Os Uhum. alemães que fizeram o plano, e eu negociei no Banco Mundial em Washington, né, um financiamento, na época foram 40 milhões de dólares, seria o quê? 200 milhões hoje de reais, para fazer a introdução do gás lá na rede de São Paulo. Então, essa contribuição eu dei. Parabéns, cara. A gente não sabia dessas histórias aí, eu sinceramente não sabia. E na presidência da CESP, eu retomei umas obras que estavam paradas, né? Tem umas passagens até pitorescas aí, mas talvez a maior contribuição que eu fiz foi o seguinte: eu concluí e pus em operação as eclusas da hidrovia do Tietê ali em Araçatuba, ali em Buritama, que foi o que permitiu a ligação do rio Tietê com o rio Paraná. Entendeu? Essa hidrovia aí. A hidrovia, quem ligou o Rio Paraná com o Tietê fui eu como presidente, porque aí tinha uma hidrelétrica de Três Irmãos, que é a última do Rio Tietê, mas tem o canal de Pereira Barreto, que liga o Rio Grande, né, ligando o Tietê com o Rio Grande, então faltava só essa eclusa. Então, em cada passagem eu tive a oportunidade de ter uma contribuição. Legal, que interessante essa história. Aqui tinha muita excursão lá para Barra Bonita, né? A eclusa mais famosa aqui da nossa região. Mais perto. Levava os estudantes para conhecer. Essa é a elevação do rio que faz o transporte. É um elevador hidráulico. Um elevador hidráulico que faz o transporte dos barcos. Isso. E hoje funciona bem quando não tem seca, né? Hoje está faltando água. Não precisa de água, né? Senão não vai. Né? Senão ela não flutua, né? Mas foi interessante. Agora, quando eu estava na presidência da CESP, ia ter eleição para prefeito e resolveram colocar o Aloysio Nunes, resolve sair candidato a prefeito. E ele era secretário de Transportes Metropolitanos, é o secretário que cuida dos transportes de São Paulo, que é o metrô, a CPTM, né? E aí o governador me chama para eu ir para o lugar da Aloysio, aí eu virei secretário. Foi secretário de mais Estado. uma vez o Aloysio, hein? Aí estava o Aloysio, né, que era meu padrinho político, né? O Aloysio foi para a prefeitura, ser candidato, não se elegeu. E eu virei secretário, né, aonde aí eu fui cuidar de metrô. O caminho mais próximo ali do governador, né? Mas ali, então, por exemplo, eu inaugurei a estação clínica do metrô. Eu que inaugurei aquela estação. Na época eu era secretário. Eu era o secretário e inaugurei. Tem uma estação, a Ana Rosa tem duas estações. Uma era da linha Norte-Sul, que é do Jabaquara, né, que vai até Santana, e a outra é a linha verde, da Paulista. E tem aquela Ana Rosa da Paulista, eu que inaugurei. Que legal. E outras coisas. Lá a gente levou o trem até Tucuruvi. E nós, na época, o Aloysio tinha criado, e eu implantei a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trem Metropolitana, foi implantada por mim. O primeiro presidente, os primeiros diretores, fui eu que nomeei. E fiz o plano diretor inicial da CPTM, e fui buscar dinheiro em Washington de novo. Em Washington, na Europa, fui para o Japão buscar dinheiro, né, financiamento. Para financiar essas obras aí. Então aquela linha da Rebouças, fui eu que defini aonde ela passaria, em cada estação que tem na Avenida Rebouças, que ela vai até a Estação da Luz, passa na República, sobe a Consolação, desce a Rebouças, vai pela Francisco Morato até Vila Sônica em direção a Tabuão, né? Então, e depois a Marginal do Pinheiros também, fui eu que fiz, que iniciei, né, uma estação em cada ponte ao longo da Marginal do Rio Pinheiros. Que é o trem lá, né? Que é o trem que era da CPTM. Porque eu estadualizei o trem do governo federal. E teve uma passagem interessante, seguinte, não tinha dinheiro, então o governo do estado estava quebrado. Falei, bom, mas se não tem, eu vou atrás. Contratei uma equipe boa e fui captar dinheiro, saí pelo mundo pegando dinheiro, né? Que no mundo tem dinheiro, né? Aí o que acontece?
Aí o governo federal, que tinha os subúrbios do Brasil inteiro, era da Rede Ferroviária Federal, que tinha uma subsidiária chamada CBTU. No Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, muitas ainda têm Porto Alegre, né? Muitas não estadualizaram. Mas eu negociei a estadualização do subúrbio de São Paulo para o estado de São Paulo, onde criou-se a CPTM. Então, por exemplo, tem uma linha que nasce em Jundiaí, vai até Mauá, vai até o ABC. E tem uma que nasce ali em Itapevi, perto de Osasco, vai até Mogi. É uma rede enorme de enorme. trem Ali tinha 120 quilômetros de trem na época. Hoje já tem uns 200. A região metropolitana é o metrô que a gente conhece, né? Então, eu que fiz isso e fui buscar dinheiro. Mas o combinado era o seguinte, para a gente estadualizar, porque o governo do estado era quanto que não tinha dinheiro para reformar, para assumir. Aí eu negociei com o governo federal se propôs a colocar 440 milhões de dólares para a gente reformar os trens, comprar trem novo, reformar as estações. Então. 400, você vê, dá quase 3 bilhões de reais hoje, o governo federal iria colocar. Tá bom, então eu negociei e o governador autorizou. Aí o governo federal, metade desse dinheiro era financiado pelo Banco Mundial, em Washington, e metade era do governo federal. Bom, mas o secretário da Fazenda era contra. Eu sempre fui irreverente, criativo e nunca fui. Eu sempre tive coragem para fazer as coisas. Por isso que eu acredito no aeroporto de Olímpia e tal. Eu sempre fui empreendedor e irreverente. Então, e o secretário da Fazenda contra. Bom, eu negociei e vou para Washington assinar o contrato. E está lá o ministro para assinar com o procurador dele. Só que o secretário não pode assinar. Quem assina é o procurador de justiça da Secretaria da Fazenda. Bom, tudo pronto e o cara se negava a assinar, o procurador. Um constrangimento diplomático lá no Banco Mundial. E aí, eu estou lá, tá bom, o que acontece? Eu ligo para o Aloysio, de novo, volto ao Aloysio na história. Eu conto o que está acontecendo. Ele fala, vou ligar para o Michel Temer. O Michel Temer, que foi presidente da República, né? Ele era o chefe da Procuradoria-Geral do Estado. Procurador-geral. E o procurador tem procuradores em cada secretaria. O Aloysio fala com ele e fala para eu ligar para o Michel Temer. Aí eu ligo e explico para o Michel Temer. O Michel Temer, sabe o que ele fez? Ele me passa uma procuração para Washington para eu assinar em nome do governo do Estado. Eu assinar. Aí marquei a assinatura lá no Banco Mundial, lá em Washington. Chamei o procurador da Fazenda e falei, olha, tá aqui, ó. Amanhã, 11 horas, eu vou lá assinar. Se você quiser ir, evita um constrangimento. Mas chegou lá nas 11 horas, o procurador estava lá e assinou. Ah, foi? Mas aconteceu porque... Já que tem que assinar, então eu vou. Ele foi. Ou isso. assina ou assina. Mas porque era o seguinte, o povo andava igual gado naqueles vagões, eram vagões de madeira, o metrô era bonitão, a CPTM, o subúrbio de São Paulo era ridículo. Eu falei, o governador não tem cabimento, o povo andar. Vai lá andar para o senhor ver o estado que está aquilo. Você entra no vagão daquele, o assoalho de madeira furada, tem cabimento. São Paulo vai ficar esperando o governo federal, a gente tem que assumir, não está duplicando as estradas. O metrô, o trem é tão importante quanto uma duplicação. Aí ele autorizou e deu certo. Então o plano era, além de absorver a administração desses trens, também ter o investimento para melhorar. Modernizar. Olha, teve passagem. Bom, eu fui para a Europa para conseguir financiamento, fui para Paris. Né? Eu tinha uma equipe. Né? Aí chego lá, numa reunião no Ministério da Economia. Nessa época aí, a Elizabeth já era rainha, hein? Só para lembrar. Não, o presidente da França era o Mitterrand. Lembra do Mitterrand? Um carecão. Eu conheci o irmão dele. Pô. Até vou contar uma passagem engraçada aqui do Mitterrand. Né? Porque eu estava lá, a reunião com a diretora-geral da Diretoria de Relações de Comércio Exterior do Ministério da Economia da França. Chego lá na reunião, a diretora senta lá, e tá bom, aí eu começo a explicar o plano de trem, a importância para São Paulo. Depois de meia hora que eu falei, a mulher vira e fala em português, fala, o senhor era presidente da CESP? Você gastando todo o teu... Eu gastando meu português, meu inglês. Aí eu falei, ó,
Eu mesmo, né? Falei, pois o senhor se lembra que tinha o problema tinha tido da dívida externa, da que o Sarney parou de pagar, deu aquela confusão. Então, não tinha lá uma hidrelétrica da CESP, pela Porto Primavera, que estava parado? Tinha, que os banqueiros franceses achavam que o dinheiro não existia, hidrelétrica, que o dinheiro tinha sumido. Lembro, sim, eles pediram uma missão da Embaixada da França lá, eu fiquei lá 2 dias na obra para eles verem aquele monstro daquela Porto Primavera, que uma grande parte fui eu que toquei lá da hidrelétrica, né? Eu fui, ela vira e fala, pois eu era cônsul comercial e estava naquela missão. E você não reconheceu e nem sabia disso, assim, olha, nenhuma ligação. O que o senhor precisa? Eu conheço o senhor. Olha, o que é fazer as coisas direito na vida. Que legal, né? Lá em Paris, a mulher, não, você vai... Sabe? E aí ela falou, não, nós arrumou $80 milhões para a gente comprar os trens, que é os trens que estão rodando ali na Marginal do Pinheiros hoje. Mas foram fabricados na Espanha. A gente fez na licitação, os espanhóis Também você vê as coisas certinhas, ela foi, senão já pensou, se ela olha e fala, o senhor devia ter vergonha na cara de mim aqui. Em português ainda. O calote que o senhor deu, né? Mas aí teve uma outra história interessante, aí eu estava lá, aí tinha um consultor tal que tinha uma empresa grande, tinha contratado o irmão do presidente do Mitterrand para ser consultor. É lobista, né? Tá bom. E aí eles convidam a mim e o Aloysio para ir tomar um uísque no como é que ele chama? Na Champs-Élysées, aquele super hotel lá, né? Aí no subterrâneo do hotel, você chega lá, desce a escada, né? E o irmão do presidente era a cara do presidente. Parecia mesmo. A cara do presidente. Então estão lá os dois brasileiros. Os dois, os dois candangos lá, eu, Aloysio, lá, brasileiro, mais esse consultor e tal. Chega o irmão do presidente. E vem em direção à nossa... Eu conhecia ele tinha vindo aqui no Brasil visitar a gente. Ele entra, mas parou o bar. A francesava falou assim, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Eles achavam que era o presidente que estava chegando no bar. Pô, Você conhecia mais ele do que o povo lá, você viu? Monsieur le Président. Francês. E aí E é isso. Então, essas passagens, uma hora eu vou contar essas coisas. Rodou bastante, hein, Fernando? Você contou aí quantos países? Eu tô contando aqui, já perdi. Mas quando você quer fazer alguma coisa grande, do caso desse porte que era, hidrelétrica, metrô... O próprio estado de São Paulo, né? O São Paulo é um país, né? São Paulo é um monstro, né? Então, a CESP, o orçamento dela era igual ao orçamento da cidade de São Paulo. Coisa absurda. Que eu acho que o terceiro do país, né? Hoje o maior é do Brasil, depois é São Paulo e depois é a cidade de São Paulo. Então, era muito grande, né? Eu tinha um lobby no Congresso Nacional que eu aprovava o que eu queria lá. Porque eu me elegi presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Eletricidade. Então, todos os estados tinham uma empresa grande de eletricidade e eu era o presidente desse grupo. Então, a gente tinha um lobby em Brasília, tudo que tinha que aprovar para o setor elétrico, a gente fazia, passar por ali, fazia chover lá, sabe? E dava umas encrencas também. Até teve uma passagem que era o seguinte, o estado com dificuldade e a CESP tinha recursos por causa da eletricidade. O governador me ligava, porque é o seguinte... A Itaipu foi feito e não precisava da energia de Itaipu na época. Então, nós tivemos que desligar as nossas hidrelétricas para receber de Itaipu na marra. Para justificar a construção tão grande. Tinha que ir pagar a conta, tinha que engolir. Bom, então... Hoje na marra você já tinha experiência, né? Já desde a escola, na faculdade, né? Já tinha que ir na marra escolhendo as coisas. Né? Fazendo opção, né? Mas teve uma passagem interessante que é o seguinte, Itaipu é em dólar, até hoje é em dólar. No Brasil compra metade, hoje compra um pouco mais. Não, o Brasil usa metade e compra outra metade do Paraguai. O Paraguai usa 10%, 15% e o Brasil compra, mas compra em dólar. Só que a conta aqui é em real. E quando tinha inflação alta, a conta de eletricidade não dava para pagar
Itaipu em dólar. Então, a gente ficava devendo, no caso da CESP, Eletropaulo, CPF, tudo ficava devendo. Né? E era uma confusão, porque o governo federal queria receber e a gente não tinha como pagar. Eu sei que o governador me liga que aí tinha que fazer pagamentos para grandes empresas, porque ele estava devendo tanto no Estado que precisava dar um refresco para as empresas pela CESP, pela Sabesp, né? Bom, e aí o governador me liga e me conta o seguinte, fala, o presidente, o ministro de Minas e Energia está vindo aqui para reclamar que você não está pagando ele, não está pagando Itaipu. Eu vou te ligar na hora, vou dar uma espinafrada, vou falar que quem manda aqui sou eu e você trata de pagar, mas não leva a sério, é só para, combinado, claro, governador, para que está fazendo. A rédea curta ali. Daí foi assim, ele me ligou, me espinafrou, daí 2 dias eu estou lá no palácio, ele resolve me contar, morrendo de rir. Você imagina a cara do ministro achando que ia receber, não sei o que, era um teatro, era brincadeira. Contar essas coisas num livro dá para contar, tem umas coisas que não dá para contar. E esse plano do livro é real mesmo? Está com essa vontade aí? A hora que eu pendurar a chuteira aí... Aí a gente fica curiosidade, né? Quando que vai pendurar a chuteira, né? Eu quero esse livro assinado ainda. Daqui 2 anos e meio eu penduro a chuteira. Já começa a escrever, já, desde agora. Gravar, né? Lembrando as histórias. Mas e aí, voltando, né? Você falou de tanta coisa, tantos feitos, uma realização profissional muito grande. Acredito, né? Todas essas passagens, cargos importantes. E depois... você foi deputado estadual, não lembro em qual momento aí desses que você depois contou. De ser secretário, aí deixaram eu ser deputado. Na outra eleição que era já com o Fleury ou não? Aí era o fim do Fleury. Isso. E eu fui deputado com o Mário Covas. Eu me elegi pelo Fleury. E foi por um mandato? Um mandato só. Um mandato, deputado Agora, estadual. durante essa vida toda, eu sempre frequentando a Olímpia, sempre fazendo as coisas com a Olímpia. Então tem... que eu me lembro. Então, às vezes eu montava a casa aqui, uns tempos, depois desmontava, mas sempre, nunca desliguei, né? Então, quando eu fui ser deputado, eu tive metade dos votos aqui, né? Sim, eu lembro bem. E o Aloísio estava onde? O Aloísio, na época, ele foi candidato a deputado federal. Ele era vice-governador, foi candidato a federal. E falar em passagem por Olímpia, igual você contou agora, outro dia eu vi uma foto na internet que você estava ali na pedra fundamental do Termas dos Laranjais. Eu não sei em que momento que foi isso. Não, na pedra fundamental eu acho que eu não estava. Eu devia estar em alguma outra inauguração. Mas era uma inauguração. Eu lembro que inauguração eu sempre estava presente. Naquela pedra fundamental eu acho que era muito novo. Será? Tá o Serraninho, tá o Aldo Puccini, o Wilson Zangirola, do lado do seu Benito, né? Não, essa foto eu não tô, não. Não é depois, não. Então. Eu sou um pouco mais. Depois eu vim depois. Né? E aí, mas sempre ajudando. Sempre com o pé em Olímpia. Então, por exemplo, eu vou lembrando das histórias. O Ivo Aidar é fanático no Olímpia Futebol Clube. Uhum. E aí o Ivo, assim, ele liga para os amigos, ele me fez comprar um quarto zagueiro para o Olímpia. Comprar. Dá de presente. Bom, aí eu venho um fim de semana. Aí a gente... Você pode colocar no livro de compra. O que foi o negócio mais... O que você comprou já na vida? Falou, comprei um zagueiro. Comprei um quarto zagueiro pro Olímpia. Né? Então sempre tinha alguma coisa acontecendo em Olímpia. Aí eu venho no fim de semana, reuni os amigos, né? E a gente passava ali no Zuca, depois Tome Leve, para comprar as coisas para fazer um churrasco. E eu estava lá, na minha frente estava o Dimas Serrano. Uhum. Se não me engano, foi o Dimas. O Dimas me cutuca e falou assim: o teu quarto zagueiro. Ele tinha virado caixa do supermercado. No futebol ele não deu nada. Ele não dá. Lá foi Fernando, a minha compra. Que visão para jogador. Como empresário e jogador. Assim como depois, quando o Zé Risati, ele que fez aquela arquibancada ali do Olímpia, né? Que o Olímpia subiu, aquele negócio. É que eles sempre me ligavam pedindo as coisas. Eu falei, puta, o que eu vou fazer? Mas quando eu era presidente da CESP, eu era do Conselho de Administração e o Antônio Hermílio de Moraes era do Conselho. E eu que tinha indicado ele para o governador. O governador tem que pôr uns caras no conselho representativo, né? Grandes consumidores de eletricidade. Então, a Fiesp tem que ter alguém.
Antônio Hermílio e tal. E ele, bom, eu caí nas graças do Antônio Hermílio com essa, que chegou nele isso, e ele era do conselho. E uma vez por mês eu me encontrava com ele, almoçava com ele, né? Ele adorava a energia por causa das fábricas de alumínio Também dele. é engenheiro, né? E fanático, ele falava de energia. E você ia tratar um negócio com ele ficava dando aula 1 hora de tudo quanto é assunto, era uma enciclopédia. E o assunto mesmo, ele era um super executivo, ele resolvia em 3 minutos. Ele queria contar as conversas. Mas ali eu liguei para ele e todo o cimento daquela arquibancada, o Antônio Hermílio que doou. Eu falei, Antônio, sou de Olímpia, o senhor sabe, né? Então, o que você precisa? Eu falei, tá fazendo arquibancada lá, o prefeito me pediu. O que você quer, o cimento? Eu falei, se o senhor puder me arrumar. Ele falou, busca o que você precisar. Então, eu vinha de carreta de cimento. Que legal, hein? Não sabia disso, não. E tá Mas, lá, né? Até hoje. Quando a Citrovita foi inaugurar em Catanduva... O zagueiro não virou nada, mas a arquibancada saiu. Mas a arquibancada virou. Mas eu estava em Porto Primavera, lá no Pontal. Eu fui para lá com os conselheiros, né, e nós dormimos lá. Uma reunião do Conselho de Administração lá em Porto Primavera. E ele me chama e fala, presidente, por norma da minha empresa, eu tenho que andar no avião da Votorantim. Né? Então, ele tinha um jato dele e a gente ia nos aviões da CESP. Certo. Tá bom, mas aí ele falou, não, mas o senhor vai voltar comigo. Tá bom, aí eu peguei carona e voltei com ele. Isso era uma sexta-feira à tarde. E aí, conversando no avião, eu disse que eu vinha para Olímpia no outro dia, no sábado. Ele falou, mas eu estou indo para Catanduva, eu vou lá... Eu falei, o que o senhor vai fazer lá em Catanduva? Vou inaugurar uma fábrica de suco da Citrovita. Foi quando inaugurou. Ele falou, eu vou amanhã, você não quer ir comigo? Aí esse cara que é muito milionário, eles são muito educados, mas você não pode abusar. Sabe? Você não pode achar que ficar espaçoso, não. Eu falei, não, Antônio, eu tenho minha vida, eu vou de carro, não tem problema, não. Mas ele vinha inaugurar a Citrovita. Eu até perguntei para ele, eu tinha liberdade na época, não, mas tinha contato, plano técnico. Falei, Antônio, mas o que vocês estão se metendo em suco de laranja? Pô, né? Olha o que é essas fortunas grandes, né? Ele virou e falou assim, ô presidente, nós fizemos uma fábrica de papel ali em Luiz Antônio, investimos 600 milhões de dólares, né? Isso era 93, hein? 600 milhões de dólares. Eu falei, mas e isso com a laranja? Não, laranja, o meu sobrinho, que o sobrinho dele casou com a filha do Fischer, que era o dono da Citrosuco. E meu sobrinho tá com essa mania de suco de laranja. E tá alugando a gente. Eu falei, quanto é que é? 30 milhões de dólares. Ele falou, faz 10 de uma vez. Ele falou assim, faz umas 10, né? Mas sai da minha frente que eu tenho mais do que fazer, né? Vai, toda 10 fábrica aí. Tira da frente que eu tenho mais coisa para fazer. Olha só, como que é fora da realidade. É outro universo. Quando você convive nesse meio, é outro patamar de decisão. Fora do normal. Legal. E muito aí, você estava falando, né? Foi o deputado. Aí eu virei deputado. Isso, fez a tua gestão. E quando você, depois, teve um período que não teve cargo público, veio como essa ideia aí de voltar para Olímpia, morar em Olímpia, porque você sempre, depois nunca mais voltou, né? Assim, eu falo para morar em Olímpia. Não, morar, assim, vinha fim de vinha semana, sempre, ficamos uns dias em Carnaval, embora, festas populares, estava sempre aqui. Sempre aqui. Minha mãe vinha fim de semana. E você um dia sonhou que ia voltar e ser prefeito de Olímpia? Não, eu tinha como plano de vida voltar para Olímpia, né? Quando eu tivesse mais velha e pendurar a chuteira, aqui, né? Já era, imaginava. Não necessariamente Olímpia, podia ser Rio Preto. A gente é tentado a ir para Rio Preto, né? Mas mora em São Paulo, vou para Rio Preto e passei em Olímpia, né? Então tinha isso em mente. Agora, quando eu fui deputado, só por um parênteses, como um mandato de deputado, aí eu ajudei a Olímpia, a região, mas eu ajudei muito o Mário Covas, muito, que foi o governo do estado. Como? Tem uma coisa que eu vivi, que é o seguinte, né? Foi quando o Plano Real estava em uma fase crítica. E o Plano Real
ele precisava do equilíbrio das contas públicas para ter a estabilização da moeda e para ter a inflação baixa. E São Paulo, pela importância, pelo peso de São Paulo, era importante que São Paulo tivesse as suas contas fechadas. E aí o Mário Covas fez um grande plano de concessões e privatizações, que foi quando foi privatizada a CPFL, a CESP, Comgás, Eletropaulo, FEPASA, Banespa, foi CEAGES, foi as rodovias, foi para um ajuste econômico para não colocar em risco o plano real. E eu era deputado, porque tudo isso passava pela Assembleia Legislativa. E eu tinha militância política e tinha formação de dentro do setor público. Então, eu fui relator da maioria desses projetos. Sabe, na Assembleia Legislativa, dessas concessões, privatizações. Isso foi a contribuição que eu dei para o Mário Covas na época, para o governo dele, foi essa, ser o relator desses projetos todos aí, bacana, que foi importante naquele momento histórico da estabilização da moeda aí, né? E aí, bom, e aí passou o mandato, eu não gostei do mandato de deputado. Deputado é um outro mundo. Deputado, acho que as pessoas até de Olímpia já perceberam que eu sou mais um gerentão do que um político, né? Não, sabe? Mais uma visão administrativa, né? Do que uma coisa política e articulação, né? Eu sei articular, mas putz, eu sou muito focado, muito gerente, para ficar andando por aí, fazendo média. Eu não sou metido, vou em qualquer lugar, converso com qualquer um, mas eu acho que o meu tempo tem que ser bem usado. E acho que respeito até quem faz isso, mas eu fico gerindo aquilo para apresentar mais resultado para a população. É o meu perfil. Eu sou um fazedor. Mas é a cabeça acho que do engenheiro, né? Eu acho que é isso. Que tem essa coisa bem... então eu não gostei de ser deputado e quem tem esse perfil não vai gostar. Então eu parei. Porque aí também eu resolvi cuidar da minha vida, fazer um patrimônio pessoal, porque ia chegar a velhice, eu ter que aposentar para poder voltar para o Olímpia e ter um pé de meia, né? Certo. Então eu fiquei 20 anos fora, né, cuidando de ganhar dinheiro. Claro, né? fazer a tua história. Aí chegou no final, falou, bom, agora eu já posso parar, já posso acomodar e ter uma vida mais tranquila, porque a vida em São Paulo é onde tem oportunidade de ganhar dinheiro, né? Farta, né? As oportunidades são muitas, né? Mas é muito sacrificada, a qualidade de vida ela é muito ruim. Não é bom morar lá, não. Sabe? O trânsito, não. A loucura segurança, custo. Você ganha, mas você gasta tudo. Você não aguenta ficar em São Paulo. Quem trabalha muito lá, fim de semana, não fica em São Paulo. Todo mundo que vai pode vai para a praia, tem uma chácara no interior. De campo, tem um escape, ou né? vai para um hotel fazenda. Só vai para trabalhar mesmo, né? Não tem jeito. Ainda mais para quem veio desse meio. Então, né? São Paulo é operacional, né? Eu tinha um avião meu estacionado lá em Marte, fim de semana eu pegava avião ou vinha para a fazenda, né? Aqui em Penápolis, né? Ou ia passear, porque aí com o avião você vai longe, né? Aí avião você vai para Foz do Iguaçu, vai para onde você quiser, vai para Paraty. 1 hora e pouco você eu tá adorava longe. Tiradentes, então eu fiquei 20 anos me preparando para poder pendurar a chuteira. E resolvi pendurar a chuteira e ficar quietinho aqui em Olímpia, né? Quietinho, já no segundo mandato, fazendo Olímpia. Achou que ia ficar quietinho, tá trabalhando o dobro. Então, quando eu vim para cá, eu tenho uma filha que mora na Suécia, né, que é vereadora lá, é advogada, inclusive. Ela falou, pai, você vai fazer em Olímpia, pai? Eu te conheço, você não vai parar, você não vai aguentar. Não, tá bom. Daí eu entro na política, viro prefeito, ela vem para posse. Aí ela me fala isso. Ela falou, pai, mas tinha que ser tanta coisa, você não podia arrumar menos coisa para fazer, não? Porque é uma responsabilidade, ainda mais no momento que o Olímpia está vivendo, né? Que aí vem uma história curiosa que foi determinante para eu ser candidato. Eu não vim para ser candidato, eu não era candidato.
e estava em transição, tive que acelerar a minha vinda. Quando começou, ia ter a sucessão do Geninho, começou essa história, né? Quem é o candidato e tal. E aí algumas lideranças de Olímpia, empresariais principalmente, começam a me consultar falando disso, e eles tinham razão. Olímpia tem uma oportunidade de crescimento econômico importante, que poucos municípios têm, um município agrícola, e nós não podemos desperdiçar. Então, você falando para mim, eu falo, você já é vivido na política, na administração, você podia ajudar a gente, ajudar a Olímpia e tal. Mas eu falei, mas vai me dar Você vai vir para a Olímpia e não fazer nada, Fernando? Eu vou arrumar um servicinho para você. Eu estava ansioso, arrumar alguma coisa, tal. Bom, aí fica essas conversas. E o que acontece? Eu sou católico, praticante, né? Eu acredito em sinais, missões, tá, né? E é o seguinte, eu fui pegar o avião da TAM em Rio Preto, né? Então, aí no avião eu sento lá no fundo. Certo, porque quando tem acidente, se salva alguém, geralmente é no fundo. Então, eu sento nos últimos 3 bancos. Superstição Só pura. se não tiver lugar, eu sento no fundo do avião. Isso é costume. Eu sempre fiz isso. Bom, eu estou na sala de espera, chega o Rodrigo Garcia. Uhum. Eu conheci o Rodrigo e tal, né? Tinha amizade, e o Rodrigo ele devia ser secretário de alguma coisa lá. Aí, né? Bom, o que você não sai, prefeito? O pessoal lá de Olímpia falando, você devia sair. Né? Eu falei, Rodrigo, eu tinha parado, isso é novidade. Bom, tá bom. Aí eu entro no avião, vou lá no fundo. Uhum. Entro pela escada de trás e sento lá no fundo. Lá vem o Rodrigo Garcia, entra lá pela frente. Estava no mesmo voo. No mesmo voo. Ele entra pela frente, anda o avião inteiro e senta do meu lado. A poltrona dele era do lado. Do meu lado. Pô. E veio com a conversa de novo. Aí, 1 hora de Rio Preto a São Paulo, e ele na minha orelha, que eu devia ser candidato. Eu achei, falou, tem um sinal que é melhor eu levar isso a sério. Isso. Deus pôs o Rodrigo sentado do meu lado, não é à toa, pô. Não é pra Vou pensar com carinho nisso. É pra eu pensar com carinho. 200 lugares no avião foi, né? Tá 200 lugares, vou sentar do meu lado, pomba, né? Aí... E todo lugar marcado, né? Mas foi determinante para eu decidir sair. Só faltou o Aloysio no avião. Né? Aí a Luiz, nem sei onde está, estava em Brasília, né? Ele foi senador, foi ministro, né? E aí eu desconectei. Quando eu fiquei aqui, ele foi embora para Brasília, né? Que eu não sou de ficar grudando muito, puxando muito o saco. Quando precisa, me chama. Quando deu aquele apagão, aquela confusão aqui no Brasil, né? Na época do Fernando Henrique, ele me chamou lá, né? Eu fui lá no Palácio, ele ficava do lado do Fernando Henrique. E o Fernando, o que você está achando aí? Eu peguei, Luiz, do que eu estudei, do que eu li, eu acho que é o que dá para fazer. Não tem como aumentar a produção, tem que cortar o consumo. Parece que cortando 20% do consumo, equilibra, tá certíssimo, não tem erro, é isso mesmo, né? E ele era acho que o Pedro Parente era o ministro que cuidava disso, né? Então, de vez em quando, ele me chamava lá, às vezes, ou alguém pedia alguma coisa aqui, empresário, alguma confusão no BNDES, eu ia até lá para pedir para ele ajudar. Só pepino, né? Também. Só bucha. Quando vai no você fez na tua vida, resolvi problema. Né? Mas foi... então eu cheguei aqui através desse negócio do Rodrigo, aí eu me candidatei. Mas, com uma opinião apartidária, eu acho que foi um momento importante de uma pessoa com essa visão de gestão, que eu acho que você faz isso com uma competência, né? Sem puxar saco, sem nada, mas eu admiro esse trabalho pelo lado mesmo de gestão, visão de empresário, visão de engenheiro, que tem um planejamento e desenhou isso que vai acontecer em reuniões, que a gente já falou até fora aqui do canal, né? Você explicando a tua visão para 10, 20, 30 anos para a Olímpia, não importa quem vem pela frente, está deixando esse legado, né? Que é importante esse planejamento para a Olímpia, né?
Rodrigo, eu agradeço a Deus de ser prefeito. Eu estou me realizando, gosto do que eu faço. É sacrificado, não é fácil. Eu imagino. Porque você tem que se indispor com um monte de gente, que você tem que falar não para um monte de gente, às vezes tem que dar bronca num monte de gente, né? Mas vale a pena. A hora que você vê o que você está produzindo, né, para a cidade, para um monte de gente, o que você está melhorando de oferta de coisas, bom, vale a pena. Eu acho que, para mim, foi bom, sabe? E, de fato, assim, por onde eu passo, eu tento deixar a contribuição. Não, eu né? acho que a hora que passar, no próximo podcast, você vai estar contando também dessa passagem por Olímpia, que foi importante para a Olímpia e ganhou até uma representatividade não só regional, eu acho que nacional, né? Hoje se fala de Olímpia é bem visto. Eu sou chamado para ir em tudo quanto é seminário. Outro dia eu entrei, eu sou intelectualmente, eu sou humilde, eu sou curioso, eu vou atrás. Claro. Então, eu fui convidado para ir numa feira de shopping center, porque ia estar o outlet de Olímpia lá. Bom, aí tinha uma outra feira de jogos. E eu fui lá para saber o que está acontecendo, porque possivelmente deve aprovar no fim do ano e nós vamos ter que nos encaixar nisso aí, aqui em Olímpia também, né, como instância. E eu chego lá, você chega num seminário dele, num congresso, uma feira, eu fui lá num debate, numa mesa redonda, você chega, tem que preencher uma ficha, eu preenchi. Bom, eu estou lá, sento quietinho no meu canto, o coordenador da mesa pega a ficha lá, lê meu nome e convida para eu levantar e participar da mesa. Quer dizer, era o prefeito de Olímpia, sabe, que tal? Não, vem cá, nós estamos discutindo um tema importante para o turismo, queria convidar o senhor a vir para cá, sabe? Não, porque não tem como falar de turismo e não falar de Olímpia, né? Hoje, só ver se você quiser ficar quietinho, você só escreve Fernando. Ô, Fernando, e essa virada de chave para você vir para o interior, foi quando você olhou para o seu cabelo e já falou, estou perdendo o cabelo. Aí eu preciso dar um sossegado ou não? Visual novo aí. É mais ou menos isso. Não era só o cabelo, não. É o tempo mesmo, né? Aí as energias vão, as vontades são outras, né? Aqui em Olímpia não adianta, né? A gente que é daqui é uma qualidade de vida invejável. Quer dizer, sai para ir num trabalho, ou vai numa farmácia, um instantinho você 5 vai. 5 minutos você está em qualquer lugar. E outra, muitos você conhece, e quem não te conhece te cumprimenta, te trata bem do mesmo jeito, sabe? Pelo menos te cumprimenta. São Paulo é aquela loucura, aquela pedra de gelo, né? Então, aqui dá até para perguntar, você é filho de quem? Lá não dá, né? Não dá. Lá, né? Mas não sabe nem o vizinho de apartamento. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu quero uma opinião do Fernando, não do prefeito. Como que você imagina Olímpia daqui 20 ou 30 anos? Se, lógico, continuarmos nessa toada, nesse planejamento, nessa visão de futuro de ampliação que a gente está vendo, o que você enxerga para a Olímpia? Como vai estar a Olímpia? Eu acho que, de fato, a Olímpia tem essa oportunidade do turismo, que hoje é uma das atividades que assim, são mais procuradas pelas cidades, né? Então, é uma indústria limpa, né? Uma indústria que gera muito emprego, tem baixa automatização e tal. Aí nós tivemos o advento do Termas, que foi o início de tudo. Mas eu acho que virou a chave. Eu acho que Olímpia está virando o destino Olímpia. Olímpia já está indo além do Termas. Não é que o Termas não é importante, é o mais importante, mas Olímpia já está indo além do Termas. Eu acho que esse é a evolução natural se Olímpia continuar progredindo. Quer dizer, então, Olímpia já é um destino turístico, né? Nós agora temos outros parques, nós temos um parque agora de diversões que vem, então a coisa já saiu fora do cenário da água, né, do parque aquático, né? Já fica o outlet, destino, igual você comentou agora. Destino Olímpia, né? Então, acho que essa é a pegada, né? Olímpia como destino turístico, como é Fortaleza, Foz do Iguaçu, né? Olímpia já, eu acho que desabrochou, né? E continuando nessa direção, a médio prazo, eu faço um paralelo com Caldas Novas. Então, Caldas Novas
está beirando 100 mil habitantes. Então, Olímpia, num horizonte de 15 anos, nós vamos a 80 mil habitantes, eu acho, nessa pegada. E acho bom a gente ir crescendo devagar, mas vai acontecer. Então, planejado e escalando, né? Degrau por degrau. E daqui a 30 anos vão ter 100 mil habitantes, cento e poucos mil. Então, nós vamos passar Bebedouro, sabe? Nós vós nivelar Barretos, a Votuporanga, não adianta. Isso vai acontecer, né? E é o turismo que vai puxar, né? Acho que a tendência é essa. Só que o mercado é muito competitivo, não pode fazer besteira, né? O mercado de turismo é competitivo e a gente tem que ter os cuidados e vendo as lacunas e preenchendo, né? Como você falou, do outlet, que é o turismo comercial, como o centro de convenções que a gente está prestes a licitar, que é um grande centro de convenções que é para os congressos, para os encontros das grandes empresas, até igrejas, classes profissionais, né? E o aeroporto, né? O aeroporto nos coloca vai dar acesso, na dimensão nacional e latino-americana. Eu acho que o charme vai ser trazer argentino e chileno para cá, que adora sol e água quente. Eles adoram. Então, nós vamos trazer, e Olímpia, eu acho que vai ser um destino nacional e não só regional e latino-americano. Eu acho que uma coisa, opinião particular, porque eu já vi isso numa cidade do litoral aqui, não vou falar nem nome, mas ela era o diamante aí do litoral paulista. E ela foi muito prejudicada por violência. E eu acho que isso é uma coisa muito preocupante. O Olímpia fez um primeiro passo, que eu acho que o monitoramento, câmeras, guarda municipal, isso ajuda muito. A presença da fiscalização e da polícia na rua ajuda a inibir, e isso é muito importante, porque se acontecer fatos graves ou não, de violência, isso começa a... pode prejudicar. Pode prejudicar. O Rio de Janeiro foi destruído. Exatamente. O Rio é né? Que é um negócio, assim, eu acho que mais incrustado na cultura lá, que é muito mais complicado de acontecer. O próprio Fortaleza está com problema. Fortaleza... Acho que andar ali na praia ali hoje é complicado. Os próximos gestores acho que tem que dar muita atenção nisso, porque isso vai crescendo junto também com os problemas vão acontecendo, né? Junto Por isso, crescer com qualidade, crescer com emprego, com renda, com moradia, com serviços, sabe, adequados, que é saúde, educação, assistência social, é um todo, não formação profissional. Porque não adianta nada ter pujança econômica com tecido social desarrumado. Quer dizer, a qualidade de vida do cidadão tem que ser boa, né? Senão até não vale a pena, né, a pujança. Então tem que ir equilibradamente crescendo, mas vai para 80 mil, 100 mil, nós vamos para esses níveis de Votuporanga, Barretos. E no plano turístico, eu acho que, assim, num horizonte aí de uns 20 anos, a gente alcança Salvador. Eu acho que Olímpia pode ser em número de visitantes, terceiro, quarto maior número de visitantes do Brasil. Aí você ganha um negócio de destaque nacional, né? Já mas... Porque, olha, nós estamos com 35 mil daqui a leitos, né? Nós vamos daqui a uns 5 anos para 45 mil, 40, 45. Daqui a 10 anos nós vamos para 50 mil, pelo que a gente tem planejado. Então nós vamos a 60 mil leitos, nós vamos dobrar num horizonte de 20 anos, nós vamos ter 60 mil leitos. São 12 milhões de visitantes ano. Quase o dobro do que é hoje, né? É o triplo. Não, o dobro de hotelaria, mas é o triplo de visitante. Sim. Então, olha, hoje já vem muita gente, deve ser uns 2 milhões de pessoas com 4 milhões e meio de diárias. A gente está nesse número aí. Tem que vir uma base de preparação junto, né? Tem que ter, com tudo isso que você falou aí, né? Tem que equipar a cidade, mas tem esse potencial. É só não errar, né? Realizar muito, ter esse espírito investidor que a gente tem aqui em Olímpia, no Protermas, no Aferrasa, com o Hotbit, né? E nos outros grupos hoteleiros que estão aí, né? Com o pessoal de Olímpia também suprindo terrenos e fazendo museus, né? Isso tudo move
né, essa expansão. Eu acho que a rota que eu vejo assim, é animadora. Legal. Mas tem que trabalhar. Isso é até bom, né? Quando briga com a esposa em casa, né? Fala, você vai dormir na casa do cachorro. Fala, meu chapa, tem 35 mil leitos na cidade, você quer que eu durma na casa do cachorro? Mas você sabe que na pandemia eu cheguei a conversar com a hotelaria. Na época a gente não sabia direito, mas com o cartão cidadão a gente não sabia o que vinha pela frente. Mas com o cartão cidadão a gente sabe quantas pessoas têm comorbidade e que comorbidade. Eu cheguei a falar o seguinte, para não fechar a cidade, vamos fechar essas 2.000 pessoas que têm comorbidade num hotel desses e vamos ratear isso aí, senão tem que fechar a cidade, porque senão vai ter 2.000 pessoas que vão ficar doentes e vai começar a morrer. Né? Já tem isso. São ideias bem fora da caixa. Vamos fechar um hotelzão desses e põe 2.000 pessoas mais o acompanhante. Eu ia pôr 4.000 pessoas num hotelzão desses e poupa, né? Se fosse, dependendo de como evoluísse, né? A gente tinha o plano A, B, C, né, para a Covid, né? Então, a Olímpia hoje permite ter esse Mas tipo graças a Deus isso passou e ficou para trás, né? Hoje é olhar para frente e otimismo aí. Muita coisa boa pela frente, né? Tem um dia a dia, não é fácil não, né? É difícil montar equipe. Não é fácil, equipe em cidade pequena, é difícil, né? E você tem que dar bronca todo dia, segurar, né? Mas a situação está equilibrada, tem que, além de estimular o turismo, você tem que preparar a cidade também. Então, o nosso sistema viário é muito pobre. Eu daqui a pouco vou ser chamado o prefeito rotatória, porque eu estou enfiando a rotatória em tudo quanto é lugar que eu posso. Não, mas né? Porque precisa, o nosso viário estava muito precário, abrir mais umas avenidas, umas ruas. Então, tem um trabalho enorme para ser feito, preparar a cidade, né? E outra, você tem uma cidade de 80 mil habitantes, nós temos que duplicar a Santa Casa, não esqueça disso. Isso. Né? A Santa Casa era para 35 mil habitantes, nós já estamos com quase 60, e ela continua aguentando sozinha lá a bronca toda, né? Então, para dar um exemplo, as cidades em volta, né, que acaba aqui, que cair aqui também. Aqui, né? E aí, será que ele vai contar? É a hora? Eu acho que você tinha que insistir, eu tinha que contar. Fernando, você podia contar pra gente quem vai ser o próximo, que eu tô curioso. Olha, será que ele vai poder contar? Bom, é um segredo que eu imaginei que eu não fosse revelar, mas aqui com vocês, né, eu posso dizer que quem estará aqui como sucessor, me sucedendo aqui com vocês, é o Dr. Euder, que é um grande amigo nosso. Aê, contou. O próximo convidado é o Dr. Euder. Dr. Euder, cardiologista. Eu achei que ele não ia contar. Contou, obrigado. Vai estar aqui no próximo episódio, vocês ficam ligados aí, ó. Toda sexta-feira um convidado novo. Então, próximo Dr. Euder, que vai estar aqui com a gente. Isso aí. Ô, Fernando, você já foi... foi não, né? É empresário, prefeito, já foi deputado, resolveu pepino. O que você ainda está na tua listinha aí de... Além do livro. Além do livro, né? O livro já falou. Você ainda pretende tem comprar sonho. um barquinho para ir pescar e ficar de boa? Eu já tive essas coisas tudo. Já tive avião, já tive barco, né, gente? O que Deus me der, tá bom. Não tem pretensões maiores, não. Estou feliz do jeito que tá. Não tem um sonho ainda que fala, esse ainda não realizei. Não, eu não quero seguir na política, empresarialmente. Claro que a gente está sempre trabalhando, sempre buscando, mas eu tenho uma vida simples, né? Eu não sou de gastar muito, barco, avião, as coisas não é. Quando eu precisei, eu comprei. Quando eu não preciso, eu vendo, né? E graças a Deus, né? Mas eu não tenho nada em especial. Agora tem assim, terminar meu mandato aqui em Olímpia e viver aqui e andar pelas ruas e as pessoas tratarem bem, eu acho que tá bom demais. Já tá chique, né? Fica bacana. Às vezes ele queria virar um influenciador digital, fazer umas dancinhas no TikTok, talvez. Não, olha, eu já sei um plano, para não falar que eu não falei nada. Então vamos. Vou ficar com cabelo. Aí já é o próximo plano. Melhor que nada. Próximo plano. Tá e aí bom. ele renovou o cabelo que ele perdeu e já pode continuar trabalhando mais uns 30 anos. Bonzinho. Mas legal, viu? Eu acho que a gente falou bastante. Tem assunto aqui para a gente
estender mais um episódio. Tomara que você volte aqui numa próxima oportunidade, né? Depois de num outro momento, né? Depois que isso passar, essa gestão, e a gente possa relembrar as coisas que a gente falou aqui. Não, obrigado. Mas eu gostaria, então, parte 2. mais uma vez, te agradecer por você ter vindo, contado essas histórias que eu particularmente não sabia. Garanto que quem está assistindo lá ficou surpreso e gostou de saber tanta história importante, tua carreira brilhante, que merece os nossos parabéns de todos os olimpienses. E saber isso, né? Já vi discurso vote no Fernando Cunha, e não sabia de tantas qualidades, tantas passagens importantes da tua vida aí. Do legado, eu né? agradeço. Eu acho talvez uma das primeiras oportunidades que eu tenho de falar da minha vida, né? Que geralmente a gente é entrevistado para falar das coisas de mandato, né? Por isso que eu agradeço a oportunidade. E de fato foi muito agradável falar com vocês, e quando tiver um espacinho aí, eu estou à disposição. Não, com certeza terá outras oportunidades, porque você vai ter muita história ainda pela frente, se Deus quiser, para realizar. Deixa eu pôr o aeroporto de pé, pelo menos começar. Eu sei que esse é o sonho dele, hein? Esse aqui ele... tem que fazer, né? E acho que seria importante. Tá aí, perto, como você disse que onde passa deixa um marco, esse seria o marco eu acho. Da gestão Não é Fernando. só para Olímpia, é para a região. Eu estive em Santa Fé do Sul, aí conversando, eu falei assim, pessoal, um aeroporto de cargas vai colocar a uva de vocês em Miami antes de chegar no SEAS em São Paulo. Uhum. Então, é outra estruturação econômica para a região. Nós vamos fazer para o turismo de Olímpia, mas vai servir a região como um todo. Com certeza. Tomara que isso venha acontecer, nós estamos torcendo para isso. Tá bom. E seja a marca do Fernando aí no futuro. É lógico, além de que você já fez, deixou e escreveu nessa história maravilhosa aí. Obrigado. Viu? Obrigado. E dá um recadinho aí, Juan, por favor. Pessoal, aproveitando... Teobaldo, né? Teobaldo, né? Teobaldo. Aproveitando você que acompanhou a gente até agora, o Fernando falou quem vai ser o próximo. Já aproveite, se inscreva no canal, né? Botãozinho vermelho aí, inscreva-se, compartilhe para esse conteúdo chegar mais longe, para mais pessoas conhecerem histórias como a do Fernando, como a de todos os outros que já passaram aqui e os que vão passar, para vocês, né, acompanhar aí a gente. Se inscreva, compartilhe, dê seu like, comente também, né? Quem você gostaria que viesse aqui no Além das Águas. Comenta aí que a gente vai ler, vai responder. E é isso aí, né, Rodrigo? Exatamente, viu? Então a gente conta com a colaboração de vocês e agradece a audiência até o momento aqui, que curtiu o Fernando Cunha falando um pouco da história dele. E o nosso agradecimento mais uma vez. Tá joia? Pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigado. Fantástico aí, hein? Foi legal demais.